Amém. Amém, irmãs. Jesus é o nosso amado Senhor. Amém. E nessa noite o Senhor possa nos usar grandemente para falar da sua palavra, né? Pedimos ao Senhor que possa nos usar livremente, que nós, nada que falamos nessa noite, possamos falar de nós mesmos, mas que possamos falar através do Espírito Santo de Deus. Eu vou convidar a irmã Tatiana, para orar por nós e por essa palavra de hoje, dessa noite. Amém. Estão me ouvindo bem, né, gente? Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa comunhão dessa noite. Ó Senhor Jesus, Senhor, consagramos, Senhor, cada um de nós em Tuas mãos, em Tua presença. Senhor Jesus, Senhor, seja com cada um de nós. Senhor, que possamos, Senhor, nos alimentar de Ti nessa noite. Senhor Jesus, porque a Tua palavra, Senhor, ela vem nos salvar. Senhor, ela vem, Senhor, nos alimentar. Senhor Jesus, também, Senhor, toma a Ritinha em Tuas mãos. Senhor Jesus, Senhor, usa a Ritinha, Senhor, nessa noite, Senhor, para falar por Ti, Senhor, falar a Tua palavra. Oh, Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa comunhão nessa noite. Senhor Jesus. Amém. Irmãs, primeiro eu quero começar falando que eu tremi diante do Senhor com essa palavra que o Senhor me deu. Na verdade, eu tenho passado por situações e experiências muito íntimas com o Senhor, de tudo isso que eu vou falar hoje. E aí o Senhor me lembrou, quando eu fui escolhido, o Senhor me lembrou que era sobre isso, sobre todas essas experiências e tudo que eu tenho aprendido até aqui, diante do Senhor, que eu deveria falar. Quando eu ouvi o Senhor me falar desse conteúdo, que é esse que vocês estão vendo aí, conhecendo as ciladas e mentiras do nosso inimigo, eu pude ir diante do Senhor, tremi e fiquei assim, um pouco temerosa diante de Deus do que falar sobre isso e de que maneira eu poderia falar para que as irmãs e todas as pessoas que tiverem acesso a essa live, né, essa reunião, que pudesse ir diante do Senhor também com suas experiências pessoais. E aí eu tinha frases que eu ia escrever, que vocês vão notar, que são muito fortes. E ali eu procurei a irmã Jusce, porque eu fiquei realmente temerosa de falar algumas coisas. E ali, diante do Senhor também, perguntando a Jusce, sempre ali com temor diante de Deus, porque eu não queria falar nada que viesse de mim, dos meus pensamentos, mas eu queria realmente que o Senhor me fizesse lembrar, em cada ponto que eu falar, sobre tudo que a gente vem aprendendo na vida da igreja, nas conferências de mulheres, e em todas as experiências do nosso dia a dia. Então, foi através desse conteúdo, de tudo isso, que o Senhor me deu essa palavra de hoje, que é bastante forte, irmãs, e é presente hoje nos dias finais, que a gente está caminhando para os finais dos tempos e a volta do Senhor, a tão amada e desejada volta do Senhor, e sabemos que vamos passar por várias situações, e o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor quer nos preparar ainda mais para essas situações. E eu lembro muito que o apóstolo nos disse que nós tínhamos que conhecer o nosso inimigo, que a gente tinha que conhecer com quem a gente estava lutando, que nós fazemos parte de um exército e precisamos, irmãs, precisamos estar preparadas para essa luta, que não é pouca, né? Então, assim, eu começo com essa imagem que vocês estão vendo aí, que nos faz lembrar de uma passagem muito importante da Bíblia, que é Gênesis, né? Então, conhecendo as ciladas e mentiras do inimigo. Então, vou começar desde lá de Gênesis, né? Então, a primeira frase que eu vou usar é: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Então, eu trouxe aí Gênesis 1, 27 e 28, que fala: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou. Então, o Senhor deu para a gente esse presente, ele nos criou a imagem e semelhança dele. Mas, irmãos, aconteceu algo ali também em Gênesis, né? Nesse livro de Moisés. Nós fomos criados à imagem, mas por causa do pecado, nos afastamos do Senhor e ficamos vulneráveis às ciladas do inimigo, que se aproveita das nossas fraquezas para causar destruição. Então, eu trouxe primeiro essa imagem, que é a imagem, né, que o Senhor nos fez do pó da terra, né? E soprou em nós o fôlego de vida. E, em seguida, eu achei essa imagem maravilhosa que nos faz lembrar dessa bênção que o Senhor nos deu. Mas, em seguida, eu trago essa imagem para vocês, que me fez lembrar uma das conferências de mulheres que a gente foi, que falava justamente o porquê, o que foi que nos afastou da presença do Senhor. Então, foi exatamente essa passagem que fala que nós fomos afastados por causa da desobediência, né? Então, houve essa quebra, né? E eu trouxe para as irmãs aqui essa passagem de Gênesis que fala, Gênesis 3, 24, que fala exatamente: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, né, que flamejante, né, que a gente lê, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Houve essa quebra e a gente já não tinha mais esse acesso por causa da desobediência do homem, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu trouxe aqui essa passagem para a gente conseguir entender como foi que o pecado entrou e por que ele chegou até nós quando a gente nasce, já nasce com esse pecado original. Então, eu achei essa passagem de Romanos 5, 12 a 15, que fala sobre isso, que fala, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, tem toda a passagem. Eu vou parar aí, porque o importante nessa noite é a gente entender como foi que entrou, né, esse pecado, através da desobediência. Então, eu trouxe uma pergunta que é que vai gerar toda o nosso bate-papo de hoje, essa comunhão maravilhosa. Como, então, o inimigo de Deus pode usar uma pessoa ou mentiras para influenciar ou para tentar impedir o agir de Deus em nossas vidas? Então, essa é a grande pergunta dessa noite, e o Senhor quer falar conosco nessa noite sobre isso, né? Então, eu trouxe passos de cada uma de como é que o inimigo, que estratégias o inimigo usa para se favorecer disso, né? De nós, das nossas fraquezas, como eu falei. Então, em primeiro passo, eu coloquei essa frase aí. Temos que saber que tudo o que acontece é com a permissão de Deus. A primeira coisa que a gente tem que ter em nós é essa afirmação. Nada acontece sem a permissão de Deus. É o primeiro passo que a gente tem que ter dentro do nosso ser, né? Então, ali, para falar sobre isso, eu trouxe essa frase aqui, que é importante a gente discernir o que é vontade e o que é permissão de Deus, né? Porque a gente às vezes confunde, né? Muitos de nós ainda confundimos. Então, eu trouxe aqui, não confunda a vontade de Deus com a permissão de Deus. Nem tudo o que acontece é de vontade de Deus. Deus não deseja aquilo, mas nada acontece também sem a permissão dele. Então, mesmo as ciladas, às vezes a gente cai em alguma para que, com a permissão de Deus, a gente possa crescer mais um pouco. Mas é por isso que a gente tem que conversar mais um pouco sobre esse conteúdo, para que a gente possa entender um pouco mais, mergulhar mais um pouco. Certo? Então, eu trouxe também essa frase aí: dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse capítulo está em 1 Tessalonicenses 5, 18, né?
Então, a vontade de Deus é essa, né? Que a gente dê graça em todas as coisas, inclusive com as circunstâncias ruins que nos acontecem. Mas tem uma frase, irmãos, que eu até conversando com o Jússi, a gente tem costume, que é uma frase popular, né? Que fala assim: nenhuma folha cai de uma árvore se o Eterno não permitir. Mas uma pergunta aí embaixo: quem disse isso? É na Bíblia que a gente encontra isso? Não. Isso é um ditado popular, que se baseia em uma passagem importante da Bíblia, que é essa que a gente vai ver agora. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isso aí está em Mateus 10, de 29 a 30. Então, a gente, mais uma vez, a gente pode ter a certeza daquela afirmação que a gente falou, que tudo o que acontece é com a permissão de Deus, né? Então, vem o segundo passo aí, que também é muito importante para a gente saber. E que foi tão dolorido para mim escrever essa frase, irmãos, que eu perguntei umas 10 vezes a Jus. Existem pessoas que maquinam o mal, que guardam maldades no coração. Infelizmente, irmãos, isso é uma frase forte, mas é uma frase verdadeira, e a gente vai se embasar disso aqui na Bíblia, né? Nessa passagem de Provérbios 6:18, que fala assim: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre irmãos. Então, irmãos, eu coloquei aqui isso aqui. Pessoas que maquinam mal, que guardam maldade no coração, usadas pelo inimigo para trazer divisões, brigas, mentiras, discórdias, discussões, fofocas. Em tudo isso fica camuflado, porque o inimigo ele não permite que a gente entenda que é ele. Percebemos que é ele que está por trás daquilo, e muitas vezes também a natureza humana, que também aparece isso, né? Pedir direção a Deus para que possamos discernir, né, quando é uma coisa da outra, e pedir proteção espiritual para o Senhor, que quando tais pessoas chegarem até nós, que possamos estar blindados e fortalecidos de todas essas ciladas dos dados malignos. Então, como é importante a gente estar sempre em comunhão com o Senhor, no Espírito, para que a gente possa discernir esses 2 tipos de pessoas, né? Então, assim, o terceiro passo, não mais importante do que os outros, tão quanto importante, é que precisamos entender que o nosso irmão não é o nosso inimigo. Isso também é importante, o Senhor vem nos lembrar nessa noite disso, né? Então, eu trouxe aqui para as irmãs Efésios 6:12, que fala sobre isso. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais do mal, nos lugares celestiais. Então, é importante a gente entender isso. Temos que ter um olhar espiritual e não podemos focar nas pessoas e sim no que está por trás delas. Então, eu trouxe aqui uma passagem, né, importante de Gênesis que faz a gente lembrar disso, né? Me fez focar nisso, né? Fala do primeiro homicídio da história do homem, né? O inimigo ele implanta a inveja no coração de Caim, fazendo com que ele matasse o seu irmão, né? Então, assim, aqui vem dizendo em Gênesis 4:10, e disse Deus: que fizeste?
A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Então, aqui mostra o coração de Deus, o que ele sentiu diante desse fato. Então, as pessoas não são nossas inimigos. O inimigo pode querer usá-las e precisamos ficar atentos e vigiar para que a mágoa e a raiva não dominem o nosso coração. Então, eu trouxe aqui, né, uma passagem que nosso apóstolo fala, né, em Pedro, 1 Pedro 5, 8 e 9, que fala assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, não somos só nós, irmãos, que estamos passando por isso. Todo irmão tem passado, né? Então, o apóstolo nos alerta para que não abrirmos brechas, para que o nosso inimigo não entre para acabar conosco. Infelizmente, eu coloquei essa frase que é importante. Muitas religiões e pastores têm ensinado as ovelhas sobre Deus para receber bênçãos materiais e prosperidade financeira, mas poucas estão conseguindo preparar as pessoas, os irmãos, a reconhecer as ciladas do nosso inimigo. Então, os nossos apóstolos, né, eles têm falado muito desse assunto e precisamos reconhecer e conhecer com quem estamos lutando. Hoje vamos falar, né, de algumas estratégias e mentiras que o inimigo causou, né? Então, aqui, ciladas e mentiras do nosso adversário. Então, em primeiro lugar, o que o adversário coloca, né? O inimigo, ele cria dúvida da existência dele próprio, né? Isso é uma coisa que a gente encontra muito no mundo. Então, muitas vezes, quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem que Satanás não existe, que isso é invenção do homem, que o Satanás é invenção do homem, que o inferno é aqui mesmo, né? Que o Hades, ele é aqui, nem, não existe, é aqui na Terra mesmo. Achando isso, as pessoas, o que é que elas fazem? Elas começam a se preocupar menos, né, da maneira de viver e de agir, e assim são facilmente manipuladas pelo nosso inimigo. Então, o segundo ponto, eu trouxe aqui Gênesis só para a gente ver essa parte de dúvidas, o que foi que ele fez, o inimigo fez, desde lá de Gênesis com Eva. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, ele colocou dúvidas no coração de Eva. Então, a dúvida é algo constante do inimigo, certo? Segundo lugar, nas mentiras e ciladas do inimigo é roubar a palavra de Deus do nosso coração. Então, podemos falar de roubar da palavra em uma parábola que a gente ouviu falar na outra live, né? A gente ouviu, né? Na outra reunião de irmãs. É a parábola do semeador que nos fala isso, né? Ele saiu a semear, em Lucas 8, 5 a 15, ele fala, saiu a semear, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre a pedra, e aí a gente sabe todo esse caminho que foi dado a cada uma dessas sementes. Então, o inimigo, ele tenta fazer isso para nos tirar, né? Então, a necessidade do arrependimento. Ele tira a palavra, consequentemente, tira a luz e, consequentemente, tira essa facilidade que a gente tem de comunhão com o Senhor para se arrepender. Em terceiro lugar, ele coloca, o diabo semeia o joio no meio do trigo, né? Então, eu trouxe aqui para a gente ver a parábola. Eu não vou ler todas, né? Mas a gente, porque o verdadeiro, a gente já viu várias visões dos nossos apóstolos sobre a parábola do semeador. Mas aqui o Senhor me falou nessa noite,
né, durante esses dias, foi para lembrar as irmãs e todos que estão ouvindo que existe momento que estamos dormindo e o inimigo, ele age. O inimigo não dorme, ele age quando estamos dormindo. E isso é uma experiência, irmãs, que temos passado. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eu venho aqui falar em relação a isso. O diabo, ele semeia o joio no meio do trigo num momento que estamos dormindo. Então, precisamos despertar para essa palavra. Quarto passo, o inimigo nos oprime com enfermidades. Irmãos, eu lembrei de 2 casos na Bíblia sobre esse ponto. Uma foi sobre a mulher encurvada, né, que eu trouxe aí, de Lucas 13, 10 a 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, e aí a gente pode prosseguir a leitura lá na Bíblia. Mas a gente já tem aí o que a gente precisa nessa noite. Ele fala o quê? A mulher tinha um espírito que a mantinha enferma. Senhor Jesus, que possamos estar discernindo, irmãos, a diferença entre a doença espiritual e a doença física. Que a gente tenha esse discernimento diante do Senhor. Então, outro caso que eu lembrei, que deixa mais claro ainda para a gente o que é que o Senhor quer falar nessa noite, é o caso de Jó. Então, esse talvez seja um dos casos mais representativos de sofrimento da Bíblia. Jó foi ferido por uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Restou apenas para ele de consolo um caco de telha para raspar suas feridas. Isso está em Jó 2, 7 e 8. A situação era tão terrível que seus amigos, quando chegavam para visitá-lo, ficavam em silêncio durante 7 dias. Isso está escrito em Jó 2:13. Então, irmãos, precisamos ter discernimento espiritual para não sermos como os amigos de Jó. Quando lemos a história, o livro de Jó, entendemos que o inimigo de Deus estava por trás daquela situação. Mas isso tudo foi com a permissão de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, ali, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso foi Jó que falou. Vocês podem encontrar Jó 42, de 2 até ao 5. O quinto passo, o inimigo atormenta quem guarda rancor e mágoas. Ó Senhor Jesus, quem não perdoa não tem paz. Quem guarda mágoa vive atormentado. E aí eu trouxe para vocês Efésios 4, 26 a 27, que fala assim: quando ficamos irados, não deixem que essa ira os leve a pecar. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, isso é o Senhor que nos fala nessa noite. Então, nós precisamos liberar o perdão. Precisamos liberar o perdão para que o Senhor continue agindo na nossa vida. Então, para falar sobre liberação do perdão, eu trouxe Colossenses 3:13, que fala assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, isso nos faz reconhecer que fomos perdoados por Deus e que precisamos liberar o perdão também. O sexto passo, o inimigo cria ensinamentos falsos. Irmãos, esse daí, com certeza, é um dos fatores mais importantes que podemos observar nas estratégias do inimigo. Então, eu trouxe aqui essa passagem que fala justamente sobre isso, né? Isso aí está em Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Senhor Jesus, na face do Senhor. Então,
Nos últimos dias, Paulo, o apóstolo fala que muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Uma coisa que ouvimos sempre é que todos nós servimos a um único Deus, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma frase do mundo. Isso é uma grande mentira e nos afasta do único caminho que é Jesus Cristo. Então, não há outro caminho, né? O inimigo cria cada vez mais religiões e filosofias que pregam a paz e o amor como caminhos alternativos. Não há outro caminho. Então, em 1 Timóteo 2,5 fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esses caminhos criados pelos homens, na verdade, são atalhos que nos levarão, no fim, chegaremos a um grande abismo. Só existe um caminho, né, um modo de não sermos enganados, reconhecer a verdade que está em Jesus. Ler a Bíblia, orar, ler a palavra, ruminar, ó Senhor Jesus. Então, 7º passo, irmãos, atacar a mente das pessoas. Nós estamos ouvindo constantemente os nossos apóstolos falarem sobre isso, né? Então, eu trouxe para vocês aqui, que eu lembro bem que essa visão a gente teve em uma conferência de mulheres, e ali a irmã falou isso, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dados de fogo ou inflamáveis, né, do maligno. Isso aí está em Efésios 6,16. Pensar em coisas ruins, enfrentar lutas e tensões, tentações, setas inflamadas, e achamos que esses pensamentos vêm de nós, mas temos que discernir quando vem e quando não vem, né? Então, coloca ideias como não merecemos a salvação e o amor de Deus, não temos valor nenhum, né? Coloca dúvidas sobre a promessa de Deus em nossa vida e diz que nossos problemas não têm solução. Então, nossos problemas têm solução, sim. Senhor Jesus. Então, eu trouxe aqui Mateus 16, que fala assim, de 22 a 23. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não perca as coisas, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Então, é essa atitude que nós temos que ter diante desses pensamentos malignos. Nós temos que ter autoridade do Espírito e falar essa frase, para trás de mim, Satanás. Senhor Jesus, a mente, irmãos, ele põe pensamentos na nossa cabeça, eles não precisam, que nós não precisamos renunciar a algumas coisas, vontades próprias, né? Para fazer a vontade de Deus. A mente, irmãos, é uma batalha, né, constante, em que o inimigo trabalha incansavelmente para nos afastar do Senhor. Então, precisamos estar no Espírito atentos a essas situações. Se estamos do lado do Senhor, estamos do lado do vencedor, e Ele está disposto a nos proteger e disciplinar por amor. O diabo pode até tentar, mas a decisão final é sua. Você que vai escolher, será sempre a sua escolha. Então, resista a ele e seja obediente à palavra de Deus. O Senhor prometeu estar do nosso lado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O 8º passo, Satanás, o pai da mentira. Ó Senhor Jesus, eu trouxe aqui para vocês, irmãos, João 8,44, que fala assim, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Senhor Jesus, Jesus fala que Satanás é o pai da mentira e que nada nele diz é verdade.
E o maior objetivo do inimigo é fazer com que nós não prossigamos no caminho do Senhor. Quando recebemos o Senhor e estamos nos seus caminhos, o inimigo faz de tudo para nos tirar do foco e voltamos atrás em nossas decisões. E com isso, ele usa pessoas e situações para nos convencer que estamos perdendo tempo, criar medo e dúvida, sopra em nossos ouvidos que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. Sabemos as mentiras mais frequentes do inimigo. Então, algumas das mentiras mais usadas pelo nosso inimigo são essas. Primeira mentira: a palavra de Deus não é verdade. Então, como é que ele faz isso, né? A gente sabe que o livro da Bíblia, ele contém 66 livros e cerca de mais ou menos 40 autores, né? De épocas diferentes. Então, a ciência já consegue comprovar a sua veracidade, né? Todos os livros, eles se encaixam. Não? Então, o que, é que o inimigo usa? Ele usa justamente a dúvida, né? Para que a humanidade ele pense diferente. Ele usa isso para desvincular as pessoas da verdade e de sua salvação, sofrendo, então, as consequências da desobediência, e sua palavra não tem peso para aquelas pessoas que não procuram. Neste mundo, eu coloquei aqui, temos que saber uma coisa: mesmo o mundo não cumprindo a Bíblia se cumprirá no mundo. Eu achei muito forte essa frase, que é justamente o que a gente está falando aqui, né? Então, a gente pode ter essa convicção. Então, a segunda mentira mais frequente dele, eu não vou colocar todas porque são muitas, mas eu coloquei as que o Senhor me lembrou. Deus vai abrir uma exceção no seu caso. Olha o que o inimigo ele faz. Ele sopra essa mentira todos os dias no nosso ouvido e fala assim: pode cometer aquele pecado, você merece, você já está na igreja há tantos anos. O Senhor não vai se importar se você der umas escapadinhas. Ó Senhor Jesus, os maiores nomes da Bíblia, irmãos, nos falam ao contrário dessa mentira do inimigo. E, para isso, eu trouxe uma história, um exemplo muito claro, né, desse cair, né, dessa consequência do pecado, que é a história de Davi, né, que a gente já conhece a história de Davi. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas a gente sabe, irmãos, que nessa história houve uma consequência, né? Davi ali perdeu seu filho, o primeiro, né? Então houve uma consequência. Então todo pecado, irmãos, tem uma consequência. Então é importante a gente não se deixar enganar por essa mentira. E a terceira mentira é possível ser cristão sem a igreja, sem a Bíblia e sem orar. Irmãos, essa é com certeza uma das mais miseráveis mentiras do inimigo, né? E uma das mais perigosas, né? A Bíblia diz que o cristão que age dessa forma, ele fica totalmente enfraquecido. Então, eu trouxe aqui essa passagem, essa imagem, que também a gente viu em uma das reuniões das irmãs, conferências que nós fomos, que foi muito importante para a minha vida e eu creio que para a vida de cada uma das irmãs, que é essa passagem que fala de Efésios 6, 13 até o 18, né? Que fala justamente das armaduras espirituais de Deus. Precisamos dessas armaduras nos tempos finais, irmãs. Que o inimigo ele tem atingido grandemente a nossa mente. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, pois de terem feito tudo. Então, isso está em Efésios. Eu coloquei aí o significado de cada parte dessa armadura, que possamos nos revestir grandemente das armaduras do Senhor. E essa palavra é até aqui, irmãs. Eu espero que o Senhor tenha falado tudo o que
Ele quis nessa noite. Jesus é o Senhor. Amém, Ritinha. Tire o compartilhamento de tela. Amém. Jesus é o Senhor, minhas amadas. Muito rica essa palavra, viu? A primeira pessoa que aparece aqui na minha frente é minha sogra. Liga o som, minha sogra, e manda ver. Liga aí o microfone. Estamos te ouvindo, pode falar. Amém. Essa palavra de hoje foi uma palavra maravilhosa, viu? Maravilhosa mesmo. Palavra cheia de vida. Palavra que acorda a gente cada dia mais. A palavra de hoje foi uma palavra para nos acordar, nos reavivar, né? Para ver as coisas que o Senhor nos alerta todo dia. Senhor Jesus. Senhor Jesus amado, ó Senhor Jesus. Copiei tanta coisa que agora me perdi. O reavivamento, o fogo do Espírito. Estou vendo outra coisa. Espera aí, viu, minha irmã? Espera aí. Me perdi. Me perdi. Oi? Você quer que eu passe para outra pessoa e depois da outra pessoa seja você, quando você procura? Vou passar. Pronto, então eu vou passar para a próxima pessoa, porque aí a gente vai adiantando por causa do tempo. Deixa eu ver quem é a próxima. Tatiana. Ai, Ju, você é engraçada, viu? Amém. Senhor Jesus. Tá bom? Estão me ouvindo bem? Sim, o som tá bom. Amém. Amém. Foram muitos versículos. E Ritinha foi passando os versículos e compartilhando, né? Cada versículo que ela falava, ela foi ali compartilhando. E aí eu coloquei aqui, né? Que eu anotei aqui. Se estamos do lado do Senhor, estamos do lado do vencedor. Então, eu vejo que essa mensagem de hoje, né? O Senhor nos deu essa mensagem hoje. É uma mensagem, é uma palavra de salvação mesmo, né? Como é importante a gente estar desfrutando do Senhor, em comunhão com o Senhor, comendo da palavra do Senhor, estar desfrutando junto com os irmãos, porque isso vai ser salvação para nós, né? Quantas coisas aí, né? Ritinha compartilhou aí falando sobre os enganos, né? Sobre as mentiras do nosso inimigo, né? E que tenta de toda maneira nos tirar da presença do Senhor, nos tirar do plano do Senhor. Então, foi uma palavra para a gente acordar, né? Para a gente se vacinar realmente, e como ela falou ali, os versículos da armadura de Deus, né? Então, é isso, irmãs. Jesus é o Senhor. Amém. Eu não sei se minha sogra já achou. Eu vou chamar outra irmã e depois eu chamo minha sogra, viu? A irmã Mara Rúbia. Amém. Boa noite, irmãs. Tudo bom? Então, a palavra de hoje foi dura. Nós temos que. É tudo que está acontecendo, o que a irmã falou, é tudo que está acontecendo, né? Eu ganhei muito aqui quando. Deixa eu ver aqui. O inimigo, quando o apóstolo disse que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, só isso aqui não tem nada, não. Só ir ali não tem nada, não. Só beber isso não tem nada, não. Isso
tudo é artimanha do inimigo para nos... depois que se a gente fizer uma coisa errada, aí a gente vai ficar com, tipo Eva, se escondendo de Deus. Então, a gente tem que saber aonde que nosso inimigo está. Né? Nós temos que estar apercebidas das coisas que ele tem feito por nós. Eu lembro uma vez, eu estava assistindo, foi a última novela que eu assisti. Eu não lembro do nome da novela, eu lembro que tinha Sorrah, Renata Sorrah, e ela, eu acho que era na Bahia essa novela, ela era muito malvada e ela roubou uma criança. E aí, nessa novela, tinha duas meninas que estavam apaixonadas, e eu crente, né? Reunindo. E tinha duas meninas que estavam apaixonadas, o pai de uma não queria que elas ficassem juntas, não queria que elas namorassem. Quando eu me dei conta, eu estava torcendo para as duas. Aí eu caí na real, falei, o quê? Nunca mais vou assistir novela. Por quê? Porque é uma coisinha aqui, não tem nada não, é só uma novela. Não tem nada não, é só isso. A gente tem que estar percebida das armadilhas do inimigo de Deus. A gente tem que estar... Porque se a gente vai ler na palavra, a gente vai percebendo as coisas que são lícitas e as que não são lícitas. Né? Outro ponto que eu ganhei também, só um minutinho aqui. No terceiro passo que ela deu, né? Precisamos entender que nosso irmão não é o nosso inimigo. A gente tem que perceber que nós temos que jogar no mesmo time. Não é Flamengo contra Fluminense. Tem que ser todo mundo no mesmo time. E aí nós vamos ficar mais fortes. Amém. Amém, minha amada. Minha sogra já conseguiu se achar, minha sogra? Não tem como te ouvir, não. Você tem que ligar o som aí para dizer. Faz assim com a mão. Faz assim um legal se conseguiu se achar. Se não, eu passo para outra irmã. Pode abrir o microfone então e começar a compartilhar. Amém. Senhor Jesus, temos que saber que tudo o que acontece... Aí foi no primeiro passo que ela falou. Acontece com a permissão de Deus, né? E com a vontade de Deus. Graças ao Senhor, né? Tem essa palavra de hoje. Isso está lá em Mateus 29 a 30. Senhor Jesus, porque essa palavra de hoje veio nos alertar, né? Pela cilada do inimigo. Porque às vezes a gente vê muita gente falar e a gente não crê. Diz que nada. E tem muita gente que diz que tudo é o diabo. E nisso dizer que tudo é o diabo, já nos vai fortalecendo para a gente continuar no erro. A gente tem que saber que Deus é que está no comando e não o inimigo. Se a gente somos cristãos, a gente tem que confiar em Deus. E não dar vez ao inimigo, dizer que tudo é o inimigo que está fazendo a gente fazer, né? Temos que ser pessoas de oração, pessoas que creiam em Deus, que é para evitar que o inimigo tome parte da nossa vida, né? Essa ensinada toda que ela falou aqui, eu copiei, mas só que às vezes eu me perco. Senhor Jesus, também eu pude ver aqui, nesse faradé. Que o Senhor... O mais importante da nossa vida é confiar em Deus. Senhor Jesus, espera que me perca em tudo. Faço tanto. O inimigo cria dúvida existente dele. O primeiro a errar é ele mesmo, não é a gente não, é ele mesmo. Entendeu? Primeiro a errar é o inimigo. Né? Que o Senhor, precisamos liberar o perdão. Precisamos ser pessoas de perdoar também.
Mas graças ao Senhor, né, pela palavra. Às vezes, eu fico assim, porque eu escrevo e depois me perco do que escrevo. Mas que o Senhor me dê inteligência e compreensão para eu compreender as coisas de Deus. E que nos leve a ter atenção. É o que eu preciso ter, muita atenção nas palavras de nosso Deus. Senhor Jesus, que eles possam essa palavra de hoje possa nos guiar e para que a gente esteja fortalecida nessas palavras. Senhor Jesus. Amém, minha sogra. Rutinha. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãs? O que me chamou a atenção foi a parte que a irmã falou sobre os querubins, né? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, o que a gente pode ver, irmãs, é que o homem, Adão, né, que criou, ele pecou, né? Mas o Senhor, ele não desistiu, né? O Senhor, de maneira nenhuma, ele desistiu. Ele colocou o quê? Querubins para guardar o caminho, porque ele sabia que havia outros a comer dessa árvore da vida, né? Que somos nós, né? Nós hoje comemos dessa árvore da vida. E nós hoje, irmãos, estamos realmente guardados no Senhor, né? Aqui em casa, do nada, na estante, faltou luz só aqui em casa, né? Eu fui diretamente no disjuntor e suspendi o disjuntor, né? Liguei ali, botei um jornal ali para segurar o botão. Quando eu vim da rua aqui, entrando em casa, olha o tamanho da aranha que estava na sala. Aranha caranguejeira. Eu fui, matei, repreendendo Satanás, porque ele estava barrando eu de ouvir a palavra do Senhor. Mas para cada um de nós, o Senhor, ele guardou a semente, né? O Senhor, ele guardou um pedacinho do pão e quente. Né? Essa palavra de hoje, realmente, minha irmã, nós devemos estar realmente vigilante mesmo, porque o nosso Deus, ele não dorme, o inimigo também não dorme, né? O Senhor, ele semeia o trigo e o inimigo, ele semeia o joio. Né? E esse joio hoje, ele quer o quê? Colocar irmão contra irmão, esposo contra esposa, filho contra mãe, mãe contra filhos. Essa bagunça que ele fica tentando fazer, né? Mas graças ao Senhor que nós temos a luz da palavra, né? E o Senhor, ele não tem desistido de nós, irmãs. Veja as palavras de advertência que o Senhor, ele tem nos dado nessas reuniões, né? Eu sou muito grata ao Senhor, né? Tive um privilégio maravilhoso pela manhã, participei da reunião de oração com as irmãs de Sobradinho, uma reunião de oração maravilhosa, né? Senhor Jesus, irmãos, o Senhor, ele tem pressa em voltar e ele realmente ele conta conosco. Vamos realmente nos perdoar, nos amar, né? Colocar realmente o que não é do Senhor, ó, longe de nós e realmente a gente deve adotar o que realmente é só do Senhor em nossa vida, né? Jesus é o Senhor, irmãs. Estou muito alegre nessa noite, viu? Realmente, a gente tem que estar mesmo, né? Bem atenta contra as ciladas do inimigo, porque ele não está brincando. Mas o nosso Deus está atento, e o que o Senhor investiu em nós, irmãs, foi algo muito grande. Jesus é o Senhor. Amém, amém, Rutinha. Tânia. Tânia? Amém. Amém. Estava tentando ligar aqui o botão. Senhor Jesus. De fato, irmãos, essa noite é uma palavra de advertência, né? Uma palavra de salvação. Seu vídeo está desligado. Deixa eu ligar aqui. Pronto, está escuro, né? É uma palavra de luz, de salvação, de advertência para todos nós.
Eu não anotei muitos pontos, eu estava mais ouvindo mesmo, porque não adianta, eu não consigo anotar assim correndo. Mas me chamou muita atenção, né? Quando a irmã começou falando de permissão, né? E vontade de Deus. Que há essa diferença, mas tudo é permissão de Deus, né? Tudo que acontece na nossa vida, o Senhor permite, né? Seja para o nosso bem, seja para o nosso, entendam, né? Eu tô falando mal, eu falo, em relação à consequência, né? Porque a nossa escolha, tudo que nós escolhemos, temos uma consequência, né? Ela deu exemplo ali de Davi na Bíblia, né? Houve aquela consequência. Todo pecado há uma consequência. A irmã tocou no ponto também da questão do perdão, né? De fato, temos que perdoar. E algo também que me chamou muita atenção é a questão da sensibilidade. Precisamos estar sensíveis, atentos, né? O que vem de Deus e o que vem do inimigo, né? Da questão da mente, que o inimigo ataca muito, né? Principalmente agora nos últimos tempos, que o inimigo tem atacado a nossa mente. Então, de fato, que nós possamos estar atentos, né, às ciladas que o inimigo tem preparado. Jesus é o Senhor. Amém. Irmã Conceição. Amém, amadas. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada que a nossa amada irmã Mara Rúbia está podendo participar, que ela ama as comunhões. Então, amadas, essa palavra eu vou te contar, foi demais. Ganhei muito, principalmente. Eu foquei aqui 3 pontos, tá? Para não prolongar, para dar tempo às outras irmãs falarem. Tudo que acontece é com permissão de Deus para o nosso crescimento. Porque Deus permite que as coisas aconteçam para que a gente cresça. Às vezes a gente fica meio aborrecido, que as coisas não saíram do jeito que a gente queria, mas Ele sabe todas as coisas. E por que nós vamos passar por aquilo. Então, vai ajudar no nosso crescimento. Outro ponto que eu toquei, dar graça em todas as circunstâncias. A gente tem ouvido isso constantemente, mas cada dia que passa, o Senhor está nos alertando mais e mais. Ao invés da gente ficar murmurando, porque o fato está acontecendo, a gente dá graça. Porque quando a gente dá graça, o Senhor nos enche de luz e o inimigo bate em retirada. É a nossa armadura, né? Que nós vamos ter. É dar graça ao invés de murmurar. Quando a gente dá graça, o Senhor nos abençoa. Porque essa é a vontade de Deus. E o terceiro ponto que eu toquei foi o mesmo que a irmã tocou lá no início. Estarmos com o Senhor, estaremos no lado do vencedor, porque o Senhor está sempre do nosso lado, né? Então, foi o terceiro ponto. Quer dizer, aqui tem ponto demais para a gente desfrutar. Mas nós não podemos só nós falar de tudo e não deixar que os outros irmãos se alimentem também, né? Então, foram esses 3 pontos que eu grifei para ter comunhão com os irmãos. Muito obrigada. O Senhor abençoe. Amém. Edilene. Amém, minhas irmãs. Precisamos conhecer o nosso inimigo. E o nosso inimigo, ele é sagaz. Ele vem com sapatinho de lã, de pisa macio. Mas precisamos estar atentos contra as ciladas do inimigo, né? E tu mais aconteceu algo que foi o pecado e ficamos vulneráveis às ciladas do inimigo, né?
nós fomos afastados por causa da desobediência, Senhor Jesus. E aí o pecado entrou. Tem vários pontos que me tocou, né? E que foi muito boa essa palavra. E aqui fala que a vontade, nem tudo que acontece é a permissão de... Tudo que acontece é a permissão de Deus, né? E aqui ela fez, colocou vários itens, né? Que não agrada a Deus. Ela botou, existe pessoas que maquinam mal, 7 coisas que ele detesta, né? Pessoas que maquinam mal, fica camuflado, que possamos definir se é de Deus ou não, Senhor Jesus. Então, precisamos ficar, né, percebido com tudo isso aí que o Senhor não gosta em nós. E, às vezes, fica camuflado, né? Mas fica camuflado entre aspas, porque tudo vem à tona, né? Nem tudo que está oculto vem à tona um dia, né? Senhor Jesus. E aqui também ela falou, né, que atormenta quem guarda a mágoa. Quando ficar irado, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Senhor Jesus, não podemos deixar, né, que o sol se ponha sobre a nossa ira e não podemos guardar mágoa, né, e principalmente dos nossos irmãos, que nossos irmãos não é nosso inimigo. Senhor Jesus, graças ao Senhor, que os nossos irmãos não são nossos inimigos. Senhor Jesus. E essa palavra, meus irmãos, é para nós, né? Não é para os de fora, né? É para nós. Que o Senhor está falando, o Senhor sabe da carência de cada um de nós. Senhor Jesus. Hoje eu li um versículo, né? No Salmo 1, que ele fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu não vou ler todo para não tomar o tempo, né? Então, se nós estamos fazendo essas coisas, nós estamos do lado dos ímpios. E não podemos compartilhar com esses ímpios. E precisamos falar a vida e estar do lado do Senhor, né? Se estamos do lado do Senhor, nós estamos do lado do vencedor. E quando a gente está do lado do inimigo, a gente está do lado do perdedor. Então, que nós possamos usar essas estratégias para ficar percebido, né? E nem aqui a irmã leu, né? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, nós precisamos ficar com as nossas armaduras, né? Que é a oração, a palavra e a comunhão com os irmãos. Senhor Jesus. Então, precisamos estar atentos, né? Para não ficar nesses itens, né? De guardar mágoa, de estar com pessoas falando coisa que não deve. Jussi, essa semana, foi ontem, Jussi fez uma oração pedindo que ela não fosse falsa. Achei isso muito interessante, porque o que mais mata um ser humano é a falsidade, eu acho. Quer dizer, tem vários itens, né? Mas eu acho que você está ali camuflando uma coisa, mostrando uma coisa que você não é, isso é triste. Eu acho que a gente tem que ser o que nós somos, independente do lugar onde nós estiver, né? Precisamos ser nós mesmos. Mas quando nós estamos camuflados, nós estamos vivendo uma falsidade. E isso não agrada ao Senhor e nem a ninguém. E tudo que está camuflado, um dia vai vir à tona. Senhor Jesus. Foi muita coisa que tocou, né? E eu creio que nessa noite houve salvação e o Senhor falou com alguém. Senhor Jesus. Né? Porque o Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. E em tudo dá graça. Senhor Jesus. Precisamos dar graça. E existe todos esses itens, essa cilada do inimigo, que precisamos estar atentos, né? Que o inimigo ele só veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo ele veio para dar vida e vida em abundância. Senhor Jesus. São muitas coisas para compartilhar, mas passo para outra irmã aí agora, porque precisamos compartilhar as bênçãos que Deus nos dá. Aleluia. Amém. Nívia Maria. Liga seu microfone, Nívia Maria. Jesus é nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus. De fato, minhas irmãs, essa palavra realmente tem muita coisa aqui que toca dentro de cada um de nós, não é? Que a gente, às vezes, fica ouvindo coisas, não é, que não é do nosso viver.
Então, o Senhor nos diz o tempo todo que nós temos que orar e vigiar. Nós temos que vigiar a todo momento. Às vezes a gente pensa, como a irmã falou, né, que as pessoas são nossos inimigos, mas às vezes não é nem tanto assim, entendeu? Nós é que temos que vigiar, é que temos que orar e separar as coisas que é do Senhor e as coisas que não são do Senhor. Não é? Às vezes, como a irmã falou mesmo, né, as fofocas, as coisas negativas que vêm colocar na cabeça da gente, às vezes até de um irmão para outro irmão. Vem, você viu ali como foi que ela lhe olhou, como foi que ela falou? Gente, nós temos a palavra, nós temos que superar tudo isso. Nós temos que superar tudo isso. Eu me lembro que uma vez, numa reunião, uma irmã foi chegando na reunião, o irmão que estava junto de mim, ela foi entrando e sorrindo. Então, o irmão achou que a irmã estava falando dele, estava rindo dele. Mas não foi bem assim. Depois eu fui até ela e perguntei assim a ela, você estava rindo do quê? Ela disse, eu estava rindo porque a irmã fulana estava com a roupa igual à minha. A blusa dela era igual à minha. Quando eu cheguei na reunião, que eu bati o olho na irmã, a irmã estava com a blusa igual à minha. Eu comecei a dar risada. Aí o inimigo de Deus já colocou coisa na cabeça do irmão, que o irmão já ficou na dúvida com a irmã. Então, nós temos que vigiar tudo e a todos, porque Jesus ele nos diz a todo momento que nós temos que orar, temos que vigiar. Senhor Jesus, o inimigo quer nos oprimir, quer nos colocar embaixo dos pés dele, mas Jesus é o nosso Senhor. Nós temos um grande Deus, um Deus que cuida de cada um de nós. O inimigo de Deus quer nos colocar a doença. A semana passada eu estava assim com a dor de cabeça, eu digo, meu Deus, eu acho que eu estou de Covid. Aí fiquei com aquilo o dia todo na minha mente, eu digo, não estou, eu não estou de Covid, eu não estou, meu Deus, eu não estou. Aí meu aparelho para medir a temperatura, estava lá na casa de minha cunhada com Gabriela, aí esperei eles acordarem, quando eu medi minha temperatura, estava normal. Eu digo, olha para o inimigo o que ele faz. Só porque eu tinha que ir resolver um problema pessoal, então ele já estava colocando coisa na minha cabeça para impedir de que eu fosse resolver um problema que eu tinha uma necessidade grande de resolver. Então, o inimigo de Deus, às vezes, ele coloca enfermidade na mente da gente, coloca inimizade no meio da gente, só para poder a gente fugir do domínio de Deus. Mas nós temos um grande Deus, por isso que nós temos que orar e vigiar todo dia e toda hora. Senhor Jesus. E também o que a irmã falou a respeito do perdão. Aconteceu uma coisa também comigo que eu só me senti leve depois que eu perdoei. Foi entre mim e minha irmã. Eu fiz uma coisa com ela que depois eu me arrependi e fui diante do Senhor e disse, Senhor, eu não devia ter feito isso. Ela é minha irmã, ela é sangue do meu sangue. Aí eu fiquei com aquilo na mente, aí eu cheguei e disse, ela vem para a praça hoje. Eu fui para a praça, aí quando me encontrei com ela, não precisou nem pedir perdão. Eu só fui chegando assim, abraçando ela. Ela disse, eu lhe perdoo pelo que você falou. Eu disse, Jesus é o nosso Senhor. Então, você me perdoa, então hoje eu estou mais leve, mais aliviada, e prometi a mim mesma que nunca mais eu faria com minha irmã o que eu fiz naquele dia com ela. Porque o Senhor nos deu, nos perdoa para que nós possamos também perdoar, para ser perdoado por Deus. Então, Jesus é o nosso Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, é isso mesmo, Nivinha. Amém. Catioca! Amém, irmãs. Entrei um pouco atrasada, mas graças a Deus eu consegui pegar um pouco do desfrute. E é uma palavra muito forte, né? De edificação e uma palavra de prumo, né? O Senhor está nos colocando em prumo. E louvado seja o Senhor por isso, né? Porque muitas vezes a gente não percebe, né? Certas atitudes que a gente tem, certas coisas que nós fazemos, e, na verdade,
o inimigo ele nos engana tanto que a gente não fica, né, atenta a esse lado do inimigo, né? Então, o Senhor, com o seu amor, com a sua misericórdia, né, vem sempre se dispensando, né, suas riquezas, a tua palavra, quando ele quer falar, quando ele quer usar alguém para falar, ele usa e fala, para colocar os seus servos na linha. E louvado seja o Senhor por isso, né? E um ponto que me chamou muito a atenção foi que a irmã falou, né, que quando estamos do lado do Senhor, o inimigo lança situações para nos tirar do foco, nos colocar dúvida, né, e entre outras coisas. E isso é real. Quando a gente está se dando para o Senhor, né, as situações vêm. O inimigo coloca várias situações para tirar você dali, né, da presença do Senhor. Mas quando nós estamos ali cessado na fé, por meio da oração, por meio da gente desfrutar da Bíblia, né, como ela falou, a questão, né, do capacete, né? Esse capacete é se revestir da palavra de Deus, né? Então, a gente não deixa se levar por determinadas situações, né? Porque o inimigo, ele coloca muita sofisma na nossa mente, e coloca mesmo. Se a gente não tiver nessa conexão com Deus, a gente deixa ser levado por ele. E, ó Senhor Jesus, né? O Senhor prometeu que está do nosso lado. Então, nós também temos que lutar para estar do lado de Deus. E para nós estarmos do lado de Deus é quando nós estamos no Espírito, né? Invocando o nome do Senhor, né? E isso é algo maravilhoso, porque a gente recebe muito ataque. É o tempo todo, é 24 horas, porque o inimigo ele não dorme, né? Ele fica ali nos atacando, né? Com filho, é com marido, é com colega de trabalho, é com vizinho, é com todo, com irmão também, né? Então, assim, se a gente não tiver nessa conexão com Deus, irmãos, a gente deixa ser levado. Então, deixa ser levado. Então, assim, essa palavra de hoje veio para nos advertir, né? Nos advertir, né? A gente tá atenta mesmo, né? A gente ter estratégia. Temos que ter estratégia contra o inimigo de Deus. Porque quando vem um sofisma, o inimigo, quando você não está nessa conexão, o inimigo começa a colocar pensamento negativo na sua mente. Quando pensar que não, você já está ali envolvido naquela situação. Ó Senhor Jesus, né? Nós temos que ouvir palavra que edifica. Nós temos que falar palavras que edificam. E temos que ter um viver que edifica, né? Ó Senhor Jesus, né? Louvado seja o Senhor, que cada mensagem, cada reunião de irmãs, nós estamos ali avançando, né? Nós estamos ali, né? Crescendo, né? Aumentando, que é isso que o Senhor quer, até que todas cheguemos, né? Aleluia. Né? Como é o tema da conferência, até que todas cheguemos. Então, o Senhor está trabalhando em nós, né? E por meio da palavra, vamos continuar desfrutando, vamos continuar nessa unidade, lendo, orando. Quando vem as situações, a gente se voltar ali, repreender mesmo o pensamento negativo, repreender a situação do nosso derredor, né? Porque o Senhor está do nosso lado e temos que também estar do lado do Senhor. Aleluia. Amém por essa palavra. Senhor Jesus, realmente foi uma batalha, viu? Eu pude acompanhar a Ritinha quando ela estava, né, estudando. Aí toda vez que ela tinha dúvida, ela vinha perguntar para ter segurança. Ela não queria falar nada dela mesma, ela queria estar baseada totalmente na palavra de Deus. E realmente essa palavra, ela é uma palavra forte. Eu até comentei assim com ela. Ela estava muito preocupada, né? Eu falei, Rita, o bom dessas reuniões é porque estamos nos consagrando, né? Cada irmã que vai compartilhar, ela teme tanto em falar algo dela mesma que ela começa a se consagrar e o Senhor tem total liberdade. Então, quando o Senhor fala, é a necessidade da igreja. Deus não joga nenhuma palavra fora. Deus não é como a gente, né? Eu falo do que eu gosto. Deus, ele não faz isso. Ele fala a necessidade, o que é necessário. E nessa noite, Rita iniciou falando o seguinte: precisamos conhecer o nosso inimigo, porque ele nos conhece. É mais de 6.000 anos, ele nos conhece, mas nós não conhecemos. Eu gosto muito de filme aqui em casa. Eu, Léo, Samara, a gente gosta muito de filme. E a gente sempre assiste, né, filme junto, porque os filmes que a gente assiste nunca tem assim nada
assombroso, nem coisa assim, não. Quando é um filme que eu quero assistir, mas que às vezes tem muita ação, né, muita violência, eu prefiro assistir no celular, não assisto na TV. Mas sempre que tem filme com alguém que é perverso, com alguma coisa voltada para algo negativo, a pessoa sempre usa essa frase: você não sabe quem eu sou. E aí Léo sempre comenta: isso é o diabo falando. Nós não sabemos quem ele é, nós o subestimamos. Nós não sabemos do que ele é capaz. E aqui em João 8,44 diz o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se Deus é a verdade, porque a verdade não é algo que você tira de Deus. Deus é a verdade. A verdade é a pessoa dele. Satanás é a mentira é a pessoa dele. E ele arma com as suas mentiras muitas ciladas para nos pegar. Só que ele é estrategista, ele é muito bom nisso. Ele é muito bom no que ele faz. Ele não faz como a gente faz. Ele coloca as coisas de uma maneira que você consegue sim se perder. Ele fez isso com Eva. Ele não disse que Deus não disse. Ele não disse assim para Eva: não foi assim que Deus disse, não. Ele falou para Eva: não foi assim que Deus disse? Ele conhece a Bíblia mais do que eu e você. A Rita pontuou 3 mentiras dele. A palavra de Deus não é verdade. Deus vai abrir uma exceção no meu caso. E é possível ser cristão sem a igreja, sem a Bíblia, sem orar. Rita pontuou essas 3 mentiras. Satanás, ele é mentiroso. E depois dessa reunião eu fiquei com mais ódio dele, porque a gente conheceu um pouco mais. Rita mostrou para a gente as suas estratégias, as suas arapucas, que ficam nos pegando durante o nosso dia a dia, e as mentiras que ele conta para a gente. A irmã Mara Rúbia, ela falou de uma experiência da novela. Eu passei por essa mesma experiência que ela passou. Eu estava assistindo uma novela e tinha uma esposa que era ruim que só, que eu estava com raiva da mulher, mesmo ela sendo uma personagem, mas eu estava com a raiva daquela mulher. E tinha a amante, que era a coisa mais doce e mais meiga. Isso tem séculos, isso. E quando eu percebi, eu já tinha mais ou menos uns 10 anos, 10, 12 anos na vida da igreja. Quando eu percebi, eu estava torcendo para o marido largar a esposa e ficar com a outra, porque a novela ela sempre é feita assim, né? Uma pessoa conhece a outra, que é a coisa mais linda, aí começa a acontecer muita coisa para eles não ficarem juntos. Mas o homem era casado e eu estava torcendo para o homem largar a mulher e ficar com a amante, porque ela era amante. Então, são coisas, são mentiras que é contada para a gente. Às vezes, nós... Sabe como é que quando... Rita falou assim, ó, o nosso irmão não é nosso inimigo, mas Satanás diz para a gente que é, e a gente acredita. Porque quando um irmão fala para a gente uma coisa que... Fala para mim, vou me usar de exemplo. Quando o irmão fala para mim uma coisa que eu não gostei, eu começo a procurar na vida dele uma coisa parecida com o que eu estou praticando para dizer na cara dele assim, você não pode falar de mim não, que você faz pior. Isso é mentira de Satanás. Porque na minha cabeça, eu digo, a irmã ou o irmão quer me expor, quer me apontar, quer mostrar que é superior a mim, que é mais espiritual que eu. Porque é mentira de Satanás. Porque, na verdade, por eu estar praticando aquilo, eu não consigo enxergar que eu estou praticando. Mas o Senhor usa alguém, claro, o Senhor vai usar irmãos. É melhor um irmão, uma irmã me admoestar do que alguém que não é filho de Deus. Olha a vergonha. Olha a vergonha para Deus. Você ser admoestado por uma pessoa que não é cristã. Então, quando um irmão ou uma irmã vem a mim e fala, isso que você está fazendo aqui não é legal, não é de Deus. Por que eu não recebo na luz? Porque Satanás me contou uma mentira e eu acreditei nele. Se eu acredito na mentira de Satanás, eu me torno igual a ele. Porque fala aqui, que é o vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos. Satanás tem desejos e ele joga esse desejo para a gente. Quando eu sou uma com ele, eu estou satisfazendo os seus desejos. Assim como eu preciso fazer os desejos do meu pai, que é Deus, eu me pego fazendo os desejos de Satanás e nem percebo.
Por isso, nós precisamos desses 3 itens que Satanás usa como mentira. Eu preciso da igreja, eu preciso da Bíblia e eu preciso orar. Esse é o tripé que eu preciso: a igreja, a Bíblia e a oração. A oração é porque eu falo com Deus, a Bíblia é porque Deus me responde, ele fala comigo, e a igreja é onde eu sou guardada por meio de cada irmão. Rita, que palavra maravilhosa. Eu fui muito ajudada nessa noite. E essa reunião eu pude conhecer um pouco mais desse inimigo que eu odeio a cada dia. O ódio é de Deus? Não é. Mas a gente pode odiar o inimigo de Deus? Pode, porque Deus odeia ele. Se Deus odeia, eu também odeio. E nós precisamos aprender a odiar mais. Porque à medida que vamos odiando a Satanás, vamos percebendo, vamos tomando nojo de todas as ciladas e de todas as mentiras que ele nos conta. Não podemos mais ser tão inocentes e cair nas armadilhas que Satanás coloca para nós. Oh, Senhor Jesus, que palavra maravilhosa. Ritinha, eu vou pedir para você pedir para alguém orar por essa reunião. Amém. Amém. Tá me ouvindo? Amém. Agora que dá para eu ver todos, né? Porque antes não estava vendo, né? Eu quero alguém que não orou ainda, né? Todas as vezes tem alguém que... Irmã Tânia vai orar para a gente encerrar esse compartilhar maravilhoso. Amém. Estão me ouvindo? Amém? Estamos te ouvindo, só não estamos te vendo. Eu não vou abrir a câmera agora, não, porque eu estou aqui um pouquinho ocupada. Certo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nessa noite, Senhor, te agradecemos, Senhor. Senhor, por essa palavra. Oh, Senhor Jesus, o qual o Senhor pôde falar, Senhor, nosso coração. Oh, Senhor, com todo amor, Senhor, qual o Senhor tem por nós. O Senhor pôde, Senhor, nos abrir os olhos. Oh, Senhor Jesus, para ficarmos, Senhor, atentas, Senhor, apercebidas, Senhor, contra as ciladas, Senhor, do inimigo. Oh, Senhor Jesus, porque ele não dorme, Senhor, e nem cochila. Oh, Senhor Jesus, precisamos, Senhor, de fato, conhecer qual é o nosso inimigo, quem é o nosso inimigo, Senhor. Precisamos, Senhor, estar com nossa mente, Senhor, voltada para o Espírito, Senhor, ter a sensibilidade, Senhor. Ó, Senhor Jesus, de discernir, ó, Senhor Jesus, o que vem do Senhor, qual é a tua vontade, Senhor. Ó, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por cada irmã aqui presente, Senhor, pela irmã Rita, Senhor, qual se deixou ser usada por ti. Senhor, um canal de bênção nessa noite, Senhor, na nossa vida. Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade. Senhor Jesus, Senhor, também já te apresento, Senhor, a próxima reunião, Senhor, a próxima que irá compartilhar, Senhor, que se possa se deixar ser usada. Ó, Senhor Jesus, tanto quanto a irmã Rita se deixou, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Eu quero dar boas-vindas a Maiane. E eu queria saber de Maiane se ela quer falar alguma coisa, porque eu esqueci de perguntar para ela. Fique à vontade. Se você não quiser, é só você dizer não quero, porque fica todo mundo à vontade. Mas se você quiser falar alguma coisa sobre essa reunião também, você tem liberdade, viu? Aí você faz o sinal. Se você quiser, você faz assim, ó. Se você não quiser, você faz assim. Eu quero agradecer por ter participado da reunião e dizer que gostei de conhecer cada um de vocês. E por hoje é só isso. Seja muito bem-vinda, Maiane. Foi um prazer ter você aqui. Então, eu vou encerrar aqui a gravação e nós vamos nos preparar para tirar uma fotinha.